Essa é uma das condições mais perigosas para você dirigir. Começou a garoar, o asfalto está úmido e escuro, mas ainda não tem aquele monte de água, não chega a formar aquele espelho e as poças. Agora, por que essa condição é tão perigosa? Em primeiro lugar, porque as pessoas dirigem nessa condição como se estivesse no seco, nas mesmas velocidades, nas mesmas distâncias em relação ao carro da frente, mas aqui no pavimento já aconteceu uma alteração química e física bastante relevante. A água atua como um lubrificante, alterando as características, a mecânica de aderência do composto de borracha do pneu com a superfície do asfalto. E o pior, aqui no asfalto a gente tem resíduos de borracha, de óleo, de fuligem, e esses resíduos também reagem quimicamente com a água e o resultado é que você tem uma superfície bastante escorregadia. Eu vou mostrar para vocês que cuidados que você deve tomar quando o asfalto está assim, úmido. Pessoal, nessa condição de piso, você nunca deve se esquecer. Você vai consumir uma distância maior para frear e também você vai escorregar mais o pneu quando você estiver saindo de uma ladeira, por exemplo. Então, mantenha uma distância maior de segurança, crie uma margem em relação ao carro da frente, até porque nesse tipo de trânsito, nesse tipo de clima, sempre vai ter um para e anda um pouco mais agressivo. E quando você for sair de uma ladeira, acelera com suavidade. Não adianta acelerar muito de uma vez, senão o carro vai ficar patinando, especialmente os carros mais antigos que não têm controle de tração. E aí, pessoal, entra uma dica que é muito importante: o estado do composto dos pneus. Quando você tem um pneu que está mais velho, mais ressecado, mesmo que ele esteja excelente de sulcos, pouco rodado, mas com muito tempo no sol, um pneu mais antigo, o composto vai ter uma interação pior com o pavimento no sentido da aderência. Então esse pneu, mesmo bom em termos de sulco, ele vai aderir pouco e aí ele vai tender a escorregar mais. Atenção à idade e à condição do composto do pneu do seu carro. Por conta disso, eu dou uma dica para você. Você está numa rua vazia, não tem ninguém atrás, principalmente atrás, pratique algumas frenagens de emergência, até a parada completa do carro, para você entender o ponto de atuação do ABS, até a mobilização, a força necessária que você tem que fazer, porque numa situação de emergência, você ter esse reflexo, esse condicionamento do quanto que você pode frear antes da roda começar a travar, ou num carro com ABS, até o ponto do ABS começar a funcionar, é muito importante você ter isso no seu corpo já, esse reflexo programado. Uma dica: pneus de última geração, como os Continental Extreme Contact Sport 02, Sport Contact 7, Premium Contact 6 ou Ultra Contact, trazem compostos altamente tecnológicos com alto teor de sílica, dentre outros materiais, que melhoram muito a aderência da borracha com o pavimento úmido. Por isso a performance deles no molhado é tão boa. Muito cuidado quando você for dirigir nessa época das festas no fim do ano, porque o que a gente mais tem nesse período entre o Natal e o Carnaval são acidentes causados pelas chuvas de verão. Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal apontam um aumento de até 40% no volume de acidentes e dados do CET aqui em São Paulo mostram também um volume maior de ocorrências nas cidades, de 50% a 60% de acidentes. A partir de agora, então, eu vou passar para vocês 7 dicas e informações que vão te deixar um motorista mais habilidoso e mais bem informado para você lidar com essa chuva. Antes mesmo da gente sair, se você não tem o hábito de calibrar os seus pneus, você já está prejudicando, limitando a capacidade deles de drenar a água na chuva, porque com pouca pressão o centro da banda de rodagem fica retraído e com isso os dutos de escoamento de água não vão fazer o seu trabalho direito. Fora que você ainda aumenta muito o consumo de combustível e aumenta a possibilidade de se formar bolhas quando você pega um buraco ou uma guia, por exemplo, porque o pneu vai estar menos estruturado. Então, sempre calibre o seu pneu pelo menos a cada 15 dias. O segundo ponto é o seguinte: você já sabe intuitivamente que com chuva você tem que diminuir a velocidade, mas agora eu vou te explicar por quê. São dois fenômenos. Primeiro, a água atua como lubrificante, aumenta a lubricidade e aí afeta os mecanismos de aderência do composto do pneu no pavimento. Mas existe uma segunda força atuando e ela já está atuando agora aqui nessa situação que a gente tem esse leve spray sendo formado. É a força de sustentação hidrodinâmica,
Nome complicado, mas é basicamente aquela força que sustenta a gente boiando na piscina e que também causa aquele temido fenômeno da aquaplanagem. Muita gente acha que essa força só acontece quando você realmente está aquaplanando, quando você passa aquela poça gigante, que o carro fica praticamente esquiando sobre a água e você não tem controle. Mas não, nessa situação aqui, ela já está atuando, só que num grau menor. Então são esses dois fenômenos que fazem a gente dirigir numa velocidade menor para ter mais controle do carro. Nessa situação que a gente está, que não é de aquaplanagem, essas forças vão atuar como? Dificultando, reduzindo a indentação do composto de borracha na porosidade, na textura do pavimento. Basicamente, a borracha ela se encaixa no pavimento mais ou menos como se fosse um dente de engrenagem. E quando você tem essas forças de sustentação hidrodinâmicas atuando num grau menor, ela vai impor um pouquinho de dificuldade para acontecer essa indentação. Terceiro ponto, existem duas formas de você piorar esse efeito nocivo: tendo mais água no pavimento ou você dirigindo com mais velocidade. Pneus como esse Extreme Contact Sport 02 da Continental possuem um desenho super sofisticado, com quebra-ondas, ranhuras, dutos e canais para você expelir o máximo de água possível. Em alguns modelos de pneus da Continental, passa-se de até 30 litros por segundo a 80 km por hora. É muita água expelida. Mas quando você começa a dirigir rápido demais para o volume de água que você tem no chão, de fato você vai ter mais água que o pneu consegue expelir e aí a força de sustentação hidrodinâmica começa a aumentar. Quarto ponto, quando os seus pneus começam a ficar mais gastos, obviamente os dutos, ranhuras e canais começam a ficar mais rasos e com isso essa capacidade do pneu expelir essa água também começa a diminuir e isso já começa a afetar a capacidade do pneu bem antes de você chegar no limite legal que é indicado por esses travessõezinhos aqui, os famosos TWI. Para te ajudar, a Continental desenvolveu vários sistemas. Por exemplo, nesse pneu Continental Extreme Contact Sport 02, a gente tem esse sistema DW, que é Dry e Wet, seco e molhado. Quando essa inscrição W de wet começa a desaparecer, é porque esse pneu ainda está bom para o seco, mas você deve dirigir com mais cautela no molhado, porque a capacidade dele de expulsar água já está começando a ficar reduzida. E aí, quando a letra D de seco se apagar, aí sim você tem que trocar esse pneu. Esse quinto macete ele é mais valioso quanto piores estiverem as condições de chuva, que é o seguinte: os pneus do carro da frente, quando eles passam pela água, eles abrem um canal. Então tenta alinhar os seus pneus com esse sulco, com esse trilho que o carro da frente está desenhando. Quanto mais água estiver rolando, mais valioso é esse conselho, justamente porque o seu pneu vai precisar extrair muito menos água se você tentar se manter dentro desse trilho formado pelo carro da frente. Sexto ponto é o seguinte, pessoal: vias convexas como a Marginal, dentre outras avenidas, você vai ter exatamente isso que a gente acabou de passar. Formação de poças, pontos de água acumulada do lado esquerdo aqui na pista próximo da moreta. Então fique atento com isso, porque dependendo do volume de água, você pode sofrer uma aquaplanagem, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como é que você lida nesse cenário. E aí um outro toque: poça pode ter água, mas embaixo dela também pode ter uma cratera escondida, inclusive recentemente formada, porque enfim a água infiltra no solo e pode ter um buraco novinho esperando embaixo d'água. Então sempre fica muito atento com poças. Agora a gente vai falar da pior experiência possível, que é a aquaplanagem, que é quando o carro está esquiando sobre a água e você vira um passageiro, ou seja, os pneus deixam de tocar o asfalto enquanto você está passando nessa situação. E como que isso acontece? É quando você tem a atuação mais intensa dessas forças de sustentação hidrodinâmicas. Na prática, quando a gente olha o pneu de perfil, a cunha d'água que se forma na frente do pneu começa a ficar grande demais para todos esses recortes, esses dutos e sulcos darem conta de expelir essa água. E aí essa cunha vai calçando o pneu por baixo e dado um momento essa força começa de fato a tirar o pneu de contato com o asfalto. Nesse momento você é um passageiro. Nesse cenário, o mais importante é você tentar deixar o volante o mais reto possível e você ser muito suave nos comandos. O seu objetivo aqui é você perder velocidade lentamente, sem nenhum tipo de movimento brusco, ou seja, você não vai tirar o pé do acelerador de uma vez, você não vai frear, porque qualquer uma dessas duas ações você vai transferir a carga dos pneus para frente, a traseira fica leve e você pode perder o controle do carro e até mesmo rodar.
E o volante também, não adianta você esterçar, porque se o pneu não está tocando o asfalto e você está esquiando sobre a água, a hora que acabar a poça e o pneu voltar a tracionar, você vai ter uma guinada e aí você pode perder o controle do carro. E também existe o risco de você, especialmente numa estrada como essa aqui, você aquaplanar só com o lado esquerdo do veículo, por exemplo, se é uma poça aqui desse lado. Nesse momento, você vai sentir que o volante vai puxar em direção à poça. Então você tem que trazer com agilidade o volante de volta, mas o resto da lógica continua valendo. Manter o veículo mais alinhado possível e perder velocidade, não desacelerar de uma vez, não tira o pé do acelerador de uma vez, não pisa no freio de uma vez, porque a chance de você desestabilizar o carro, que vai estar acoplanando só de um lado, é ainda maior. Então você tem que manter a calma, é sim uma situação meio aterrorizante, mas não tem jeito, pessoal. E se você quiser evitar esse risco de aquaplanagem, tenha sempre pneus em boas condições, bem calibrados e dirija com velocidade menor, porque aí você reduz o volume de água, a quantidade de litros por segundo que o pneu precisa expelir. Então, se você quiser dirigir com mais segurança, de fato, na chuva, reduz a velocidade.